Autoridades presentes, demais convidados, senhoras e senhores. A Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tem a honra e a grata satisfação de receber a todos e a todas neste auditório do Jornal Cruzeiro do Sul para a realização do seminário integrante do programa Exercícios de Cidadania, fruto do termo de cooperação técnica lavrado entre a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, por intermédio do Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública Celso Vilhena Vieira, da Academia de Polícia Civil, e a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, esta através das seguintes coordenações e núcleos: Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, Coordenação de Políticas sobre Drogas, Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, Centro de Referência e Apoio à Vítima, CRAVE, e Núcleo de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo. Essa iniciativa ímpar entre as pastas da Segurança Pública e Justiça e Defesa da Cidadania, objetivando a realização de ações conjuntas de conscientização de servidores públicos sobre a importância do respeito e proteção dos direitos humanos inerentes aos cidadãos em geral, em especial a população negra e indígena, a população LGBT, bem como a discussão de temas relativos às drogas, à prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, à proteção às vítimas da violência e seus reflexos na atividade policial, somente foi possível graças à sensibilidade e ao empenho pessoal de todos os envolvidos no projeto, mormente a direção da Academia de Polícia Civil de São Paulo, na pessoa de seu ilustre diretor, Dr. Mário Leite de Barros Filho, este sempre empenhado na construção de uma polícia legalista, eficiente e garantidora dos direitos e da dignidade dos cidadãos. O convênio lavrado expressa ainda o reconhecimento do Governo do Estado de São Paulo sobre a importância do Centro de Direitos Humanos da Acadepol, como instrumento destinado ao ensino, pesquisa e difusão da doutrina de direitos humanos a policiais civis, a integrantes de outras instituições policiais e à própria sociedade civil. Ações que colocaram a Academia de Polícia de São Paulo em destaque no cenário nacional, como modelar estabelecimento de ensino policial, e lhe valeram a outorga do Prêmio Menção Honrosa do Serviço Disque Denúncia, parceria do Governo do Estado de São Paulo com o Instituto São Paulo contra a Violência, no último dia 13 de novembro, próximo, passado, no Palácio dos Bandeirantes. Além disso, o Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 22 de novembro de 2013, seção 1, trouxe ampla cobertura sobre os trabalhos realizados por esta casa de ensino, caso Academia, no campo dos direitos humanos, através do Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública Celso Vilhena Vieira, coordenado pelo Dr. Tabajara Novasi Pinto. No ano de 2013, foram realizados seminários sobre os diversos temas já mencionados nas cidades de Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Bauru, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Piracicaba, São José dos Campos e São Paulo, com ampla participação de policiais, estudantes, profissionais do direito, psicólogos, assistentes sociais, guardas civis e pessoas interessadas nos temas discutidos. Neste ano de 2014, já realizamos seminário na cidade de Santos, sob o tema Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, papel do Estado, nas cidades de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, com palestras versando sobre a Polícia Civil e as relações étnico-raciais, e na cidade de Presidente Prudente, Bauru, com atenção especial ao problema das drogas. Nesta bela cidade de Sorocaba, o simpósio também abordará o problema das drogas e o papel do Estado. Desde já agradecemos a presença de todos e de todas a este evento e passamos agora à composição da mesa de honra que dirigirá os trabalhos de hoje. Convidamos a ocupar o local na mesa o Dr. Tabajara Novasi Pinto, digníssimo coordenador do Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública Celso Vilhena Vieira, da Academia de Polícia Civil de São Paulo.
Representando o Dr. Júlio Gustavo Vieira Gebert, digníssimo diretor do DE Interset Sorocaba, convidamos a doutora Madeleine Marie Gomes Caputo, digníssima delegada divisionária da administração do DE Interset. Convidamos a compor a mesa a professora Elisa Lucas Rodrigues, digníssima coordenadora de políticas para a população negra e indígena da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Convidamos o professor Claudemir Lúcio dos Santos, nosso convidado especial e palestrante da manhã de hoje. Convidamos o doutor José Eduardo Malheiros, digníssimo assistente técnico da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, prestando seus relevantes serviços junto à coordenação de políticas para a população negra e indígena. E convidamos ainda o doutor Weldon Carlos da Costa, digníssimo delegado de polícia, coordenador do Núcleo de Ensino da cidade de Sorocaba, e, neste ato, também representando os policiais desta região. Registramos ainda as presenças do Dr. Osmar Guimarães Júnior, delegado de Polícia Divisionário do Departamento de Polícia Judiciária de Interset e delegado seccional de Polícia de Sorocaba em exercício. Também o Dr. Jorge Cardoso de Oliveira, digníssimo delegado seccional de Polícia de Avaré. Agradecemos também a gentileza do Dr. José Augusto Marinho Mauad, digníssimo presidente da diretoria executiva do Jornal Cruzeiro do Sul, Fundação Ubaldino do Amaral, pela gentileza que presta à Polícia Civil e à Academia de Polícia, à Secretaria da Justiça, pela cessão desse confortável auditório para a realização deste evento. Muito obrigado a todos. Nós vamos acompanhar agora uma saudação gravada pela doutora Heloísa de Souza Arruda, digníssima secretária de Justiça e Defesa da Cidadania. Então, vou pedir para o pessoal abaixar a tela para que vocês possam acompanhar a saudação que a nossa secretária de Justiça e Defesa da Cidadania, doutora Heloísa de Souza Arruda, gravou para que fosse apresentada aos participantes do simpósio. Vamos acompanhar. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar falando com vocês. O convênio firmado entre a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e a Secretaria de Segurança Pública, por meio do seu Centro de Direitos Humanos da Academia de Polícia, tem uma missão muito importante. Nós pretendemos levar para o interior, e já iniciamos essa nossa caminhada, a discussão a respeito de temas muito importantes. O enfrentamento ao racismo, à homofobia, a erradicação do trabalho escravo, o problema do tráfico de pessoas e também o problema do enfrentamento ao uso abusivo do álcool e de outras drogas. São temas que afligem a nossa sociedade e para os quais os funcionários públicos, principalmente aqueles envolvidos com a missão da segurança pública, precisam saber, precisam ter conhecimento, porque as vítimas dessas práticas ilícitas chegarão em primeiro lugar aos agentes de segurança pública. É claro que nós todos somos sensíveis a estas situações, mas nem sempre nós sabemos os melhores caminhos de como lidar com estas populações que por vezes têm as suas carências e as suas peculiaridades. É importante que nós nos inteiremos, nos apoderemos das informações. Por isso mesmo, a Secretaria da Justiça e a Secretaria da Segurança Pública firmaram este convênio. Nós tivemos um início de palestras por meio do filósofo Mário Sérgio Cortella. Foi uma aula muito interessante, onde ele tratou do tema do racismo. O nome da palestra, Racismo, e eu com isso. Foi só o início. O nosso objetivo é que as coordenações da Secretaria da Justiça cheguem perto dos agentes da segurança pública para que nós possamos, acima de tudo, dialogar. Nós queremos abrir este canal de contato
queremos nos colocar à disposição para que as discussões sejam bem elaboradas, para que nós tiremos as nossas dúvidas e para que nós possamos caminhar cada vez mais no sentido de respeitar e resguardar os direitos humanos no Estado de São Paulo. Esta é a missão do nosso governo, é para isso que nós, funcionários públicos, estamos nos nossos cargos e queremos participar juntos da formação de um Estado que respeite os direitos humanos, que cumpra os seus compromissos internacionais em relação aos direitos humanos e estejamos juntos nesta missão. Eu espero que tenham aí um bom aproveitamento das palestras de hoje e das que virão. Muito obrigada. Prosseguindo, então, eu passo preliminarmente a palavra à doutora Elisa Lucas Rodrigues, digníssima coordenadora de Políticas Públicas para a População Negra e Indígena da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Bom dia a todos e todas. Primeiro, é um prazer muito grande estar voltando a Sorocaba. Eu creio que é a terceira vez que a gente volta com este seminário nessa cidade. E dizer também, né, dos nossos agradecimentos ao parceiro, Dr. Tabajara, da Cadepol, pela oportunidade e pela dedicação e respeito para com este trabalho. Saudar as autoridades aqui do município, né? Os policiais civis aqui presentes, delegados, escrivães, investigadores, etc. E falar desse tema, que é um tema tão delicado, que é a questão racial e a relação com a polícia. É realmente um exercício de cidadania. Recentemente, né, eu estou falando coisa que aconteceu esta semana, ontem, anteontem, o Fiscar Campus de São Carlos soltou aí uma pesquisa que fala, né, principalmente dos homicídios em relação à população negra, faz um recorte especial com relação à polícia e população negra, apontando que 58% das mortes que ocorrem, né, pela polícia, de vítimas da polícia, são negros, sendo que a população do Estado é 34%. Esse é um problema seríssimo, e a gente comentava com a secretária, né, da Justiça, de que forma nós vamos atuar, e tem que ser sempre em parceria, é um problema, é claro, também da segurança pública, né? É uma questão séria que vem decorrente de toda a situação da população negra no Brasil. Se a gente fizer, para a gente entender essa atual situação, é necessário que a gente faça uma retrospectiva na história do Brasil, principalmente nessa parte da história não contada, onde a gente sabe que a população negra, né, que nós negros, viemos para o Brasil não convidados a mudar de vida, a tentar uma nova experiência, mas sim trazidos como escravos. Aqui, por 350 anos, alguns historiadores chegam a dizer que por 400 anos, né, aconteceu essa escravidão. E aí, assim, no dia 13 de maio de 1888, através de uma lei 3.353, de 2 parágrafos apenas, né, declarou-se: está extinta a escravidão no Brasil. O segundo parágrafo: revogam-se todas as leis em contrário. E aí é bom a gente parar e fazer uma reflexão. Que festa, né? Que beleza. Está extinta a escravidão. Mas estão resolvidos os problemas? Como é que será que foi para essa população o 14 de maio de 1888? Sem indenização, sem moradia, sem trabalho, sem direito à educação. Ou seja, essa população ficou aí, né, à deriva, sem saber o seu rumo, tentando sobreviver. E aí, nesse mês, que é o Mês Internacional da Mulher, eu peço licença para fazer uma reverência às mulheres negras, que foi com o seu trabalho doméstico, coisa que ainda persiste até hoje, né, é que ela sustentou e ainda sustenta as famílias negras. Tudo isso a gente está dizendo para entender esse tratamento diferenciado, que não é só dado, em algumas das vezes, pela polícia. E aqui a gente tem que deixar bem claro, não há de nossa parte nenhuma intenção de querer ensinar alguma coisa aos senhores e às senhoras, né? Até porque a gente está aqui num exercício de cidadania para fazer uma reflexão, mas os fatos estão aí, para quem quiser ver, né?
Após a abolição, o que aconteceu? Foram criadas algumas leis, as leis de vadiagem, contra a vadiagem, contra a mendicância. Quem é que estava perambulando pelas ruas? Né? E aí vem os pensadores racistas da época, e aqui no Brasil teve um adepto muito grande, que foi o médico Nina Rodrigues, que é um médico baiano legista, e que, de acordo com a teoria dele, né, ele seguidor de outros pensadores, as pessoas com características mais predominantes, com tendência a ser um potencial criminoso ou criminosa, são as pessoas de pele escura, né, de orelhas chapadas e por aí afora. Ou seja, coloca sobre a população negra um potencial enorme de criminalidade. Agora, é preciso entender, se chegar aos fatos de hoje, se a gente olhar, por exemplo, para o Rio de Janeiro, não precisa da gente descrever o que está acontecendo lá com essa população que, sem moradia, para onde foi? Foi para os morros. Né? E se nós, que somos gestores públicos, somos funcionários públicos, né, não tivermos as ações para mudar essa realidade, vem um outro poder e domina essa questão. E é o que nós estamos vendo aí, a grande dificuldade, não só do Estado do Rio, e aqui também no Estado de São Paulo, para que a gente consiga equacionar um problema tão sério, que é esse tratamento entre polícia e população negra. Esse trabalho da CADEPOL, que a gente percorre o Estado de São Paulo, tem como objetivo principalmente esse, de nos sensibilizar, da gente sentar junto, de estar aqui dessa manhã, nesse momento, pensando o que nós podemos fazer, porque os fatos estão aí. Na nossa coordenação de políticas para a população negra e indígena, ela foi criada em 2009, atendendo a um clamor do movimento negro social após a 2ª Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial. E na nossa coordenação é um dos canais principais para receber denúncia de discriminação. E nós recebemos várias. E a maior dificuldade ainda é se fazer um boletim de ocorrência. As pessoas recorrem a nós, e aí o doutor Malheiros, né, quando é na capital, fica mais fácil, porque nós temos a Delegacia de Crimes Raciais. Né? Ele acompanha a vítima, que tem, muitas vezes, uma dificuldade enorme para fazer um boletim de ocorrência, porque entende que não é uma questão importante, porque a gente sabe que tem outras questões, crimes pesados que acontecem, que, às vezes, precisam de prioridade. Mas a gente não pode esquecer essa questão de uma população que construiu esse país, que ajudou a construir. E o Brasil tem uma coisa muito interessante, né? Ele é um país da diversidade. Se a gente fizer um questionamento aqui com vocês, do público, muitos dos senhores, embora tenha pele clarinha, têm na sua origem, né, o sangue africano. E aí é difícil entender, né, essa questão, por que o Brasil ainda sofre com isso? O Brasil que acolhe italianos, portugueses, japoneses, espanhóis, árabes, e isso é importante. Isso faz a riqueza do Brasil. Né? E aí a gente vê a população negra, ela tem poucos espaços. Ela tem espaço no futebol, e aí dá para dizer quantas vezes nós somos campeão. Né? Ela tem espaço na música, e principalmente, né, em eventos, como eu já disse, é música, é pagode, é futebol. Mas será que nós somos só isso? Nesse auditório mesmo, quantas pessoas negras tem? Eu sei que o contingente da Polícia Militar tem uma presença grande de negros, mas na base. Né? O governador Geraldo Alckmin tem tido um esforço enorme, senta com a coordenação, com a secretária da Justiça. Em 6 de dezembro assinou um decreto e tem uma PL tramitando na Assembleia Legislativa para resolver essa questão, por exemplo, dos concursos públicos. Né? Ele coloca uma pontuação acrescida na nota final. E aí vem aquela história, mas isso são cotas. Sim, são cotas. São cotas para uma população que dificilmente tem vez. E aí há um questionamento. Mas ninguém, por exemplo, se lembra ou sabe que de 1967 a 1985 existiu aqui no Brasil a lei que a gente chama Lei do Boi. Ou seja, 50% das universidades públicas tinha uma reserva de vagas, 50% não. Nas universidades públicas, 50% das vagas eram destinadas a filhos de fazendeiro. Isso até 85, é coisa recente. Né?
Na política, as mulheres têm 30% de vagas para concorrer. Mas quando os deficientes, e precisa, e é uma coisa séria, tem um percentual reservado no mercado de trabalho. E isso é importante. Isso é aquilo que nós trabalhamos, que são as políticas públicas. Ou seja, são ações para corrigir, né, essas falhas que ainda existem no nosso sistema. Então, é muito importante, o Maneiros vai falar depois detalhadamente sobre mais uma política pública também criada no governo do Estado, que é a Lei 14.187, que fala da punição administrativa dos crimes de discriminação, em qualquer instância, né? Pode ser pessoa física, pode ser empresa, pode até levar essa multa ser aplicada, né, essa penalidade ser aplicada, pode levar ao fechamento de empresa, mas, particularmente, não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas tenham, sim, os seus empregos. Mas nós queremos também que haja respeito. É uma questão de direitos e de deveres. Então, quando a gente traz esse seminário, essa reflexão aqui nesta manhã, a gente quer muito mais do que ter a pretensão de ensinar, mas sim, que cada um de vocês olhem com a devida atenção para uma população que ainda serve. A gente vê aí a PEC das empregadas, ainda não foi regulamentada. Mas se fosse alguma coisa de interesses maiores, com certeza já teria sido. Esse é o nosso Brasil. Então, a gente, nesse exercício de cidadania, quer deixar clara a nossa intenção. Nós precisamos ter um olhar apropriado, não de pena, mas de respeito para com a população negra que construiu esse país e que merece, como qualquer outra etnia, ter o seu espaço. É comum, por exemplo, há pouco tempo chegou uma menina na coordenação, chegou transtornada, estudante, reclamando que entrou numa loja, ela é estagiária, recebeu o seu saláriozinho, foi comprar numa grande loja de produtos, ia gastar até boa parte do salário, ela chegando com a mochila dela, né, a moça já na entrada, chamou, vem cá, grampeou a mochila dela, que estava aberta. E ela falou, mas ficou olhando. Aí entrou uma outra senhora negra, grampeou também. Ela ficou olhando, passaram outras pessoas, não. Aí ela falou, mas por que você grampeou minha mochila? É para você não roubar. Quer dizer, que identificação, quem é que passa essas instruções para a pessoa? De que o característico das pessoas que roubam são somente as pessoas negras. Nos exemplos que vão ser dados aqui, eu acho que o Maneiros vai passar um vídeo daqui a pouco, mostrando um depoimento seríssimo de uma moça, né? Era um grupo de meninas negras, estudantes, que foi até uma pizzaria nos Jardins, em São Paulo, e foi impedida de entrar. Falou, não, você compra a tua pizza, vai comer onde você quiser. Aqui não. Né? Porque aqui é um estabelecimento privado. E as outras pessoas podiam entrar, sentar, comer. Quer dizer, gente, nós estamos no século XXI. Que Brasil é esse que ainda tem essa postura? E aí a gente não precisa ficar muito nos exemplos, não, nem me estender muito, né? Basta olhar os Amarildos da vida, olhar a questão da Cláudia, lá do Rio de Janeiro, olhar aqui em São Paulo, o que aconteceu com um funcionário da USP, né? Que foi com a esposa e estava com o seu EcoSport estacionado, esperando a esposa fazer compra no supermercado, quando foi abordado por seguranças, apanhou, sofreu, enfim. Né? Uma história bem complicada. E aí, segurança não contente, chamou a polícia veio e falou, ô, negão, vou puxar tua ficha aí que deve ser boa, né? Deve ser quilométrica. E ele e a esposa são funcionários da USP. Quer dizer, esses casos todos estão tramitando na justiça. No caso desse que eu falei da USP, ele ganhou a ação. Né? Mas não é isso que a gente quer, ver as pessoas ganhando a ação. A gente quer que esse Brasil, que daqui a pouco vai estar recebendo pessoas do mundo inteiro para a Copa, que esse Brasil esteja sensibilizado e que tenha um olhar de respeito para com uma população que ainda sofre bastante. E aí, assim, não adianta ficar nos exemplos, né? Olha, vejamos o Joaquim Barbosa, não precisou de cotas, e isso e aquilo. Quer dizer, a gente sabe a pressão, a gente tem contato com ele, sabe a pressão que ele sofre diariamente por ter a postura que tem. E aí tem um dado que eu acho interessante, que a gente estava observando. Engraçado, a gente fica aplaudindo, ele está apenas cumprindo a sua obrigação, que todos deveriam cumprir. Então, é contra essas atitudes, contra essas ações que ferem a dignidade do ser humano, que ferem a sua cidadania, que nós fazemos essa sensibilização, esse diálogo com vocês, e que a gente percorre o Estado, para que a gente tenha realmente
o Brasil que queremos, um Brasil melhor. Muito obrigada. Passamos a palavra ao doutor José Eduardo Malheiros, da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Bom dia a todos e a todas. Para a gente iniciar a nossa fala, eu vou passar esse vídeo ao depoimento dessa pessoa que a professora citou aqui, que ela foi impedida de fazer o boletim de ocorrência. Depois eu quero falar no que consiste um pouco esse convênio que foi celebrado com a Secretaria de Segurança Pública, no que a gente, assim, o cerne desse trabalho e o que a gente pretende através desse trabalho. Em 18 de junho de 2013, aqui em São Paulo, eu e mais 4 amigas fomos fazer uma alimentação em um estabelecimento e fomos impedidas de entrar, sem muitas justificativas, por parte do gerente. Ao mesmo tempo em que éramos impedidas, pessoas não negras entravam tranquilamente e eram atendidas normalmente no local. Diante do fato de racismo que a gente constatou, resolvemos ir para a delegacia registrar o BO. A delegacia mais próxima era a 78, localizada na rua Estados Unidos. E ao nos dirigirmos à delegacia, o segurança do estabelecimento saiu na nossa frente, sentido delegacia. Quando chegamos na 78, já fomos recebidas pelos funcionários na calçada e eles nos impediram de entrar. Relatamos o caso na rua mesmo e o que se apresentou como delegado responsável informou que a gente desconhecia os procedimentos, que ele não iria registrar o BO, porque o estabelecimento particular entra quem o dono quer que entre, e nós voltamos para casa sem fazer o registro do BO e impedidas de entrar na delegacia. Bom, esse é o depoimento do... A gente usou o nome fictício aqui da Rebeca, para falar um pouquinho do que a população negra vem sofrendo e o objeto desse convênio, motivo de a gente estar aqui hoje, a gente busca melhor em 3 aspectos da Polícia Civil para que tenha melhora na abordagem, no atendimento e na subsunção. A gente tem muito problema como esse do depoimento, de muitas vezes a pessoa não conseguir registrar o boletim de ocorrência, muitas vezes registra o boletim de ocorrência, mas não o fato que aconteceu não está atrelado à norma jurídica. Então esse trabalho consiste um pouco nisso, de a gente poder falar tanto na melhora do atendimento, da abordagem e de atrelar o fato à norma jurídica. A Lei 14.187, ela tem o condão de ampliar os canais de denúncia. Então, ela foi criada para que a gente possa ampliar os canais de denúncia e a gente possa permear o Estado todo para a recepção de denúncias. E aí, quando a gente receber essas denúncias, ela vai ter um julgamento administrativo para punir. E ela tem um caráter inovador também, que ela pune tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. É a única lei no Brasil que pune pessoa jurídica por atos de discriminação racial. A gente percebe que, muitas vezes, não é um ato isolado de um segurança, como a professora falou do caso do Januário, que foi abordado por seguranças num supermercado, e a gente percebe que muitas vezes não é um ato isolado de segurança, isso é uma política da empresa de agir daquela maneira. A gente recebe muitos relatos de negros que entram em mercados, shopping centers, e na maioria das vezes há uma desconfiança daquela pessoa, o suspeito padrão, né? O negro ele é tido como suspeito padrão. Muitas vezes a gente recebe relato de que ele
entra no estabelecimento é acompanhado por seguranças. Então, a gente tem aí essa lei, é um caráter inovador, para punir também não só um fato isolado de um segurança, mas também a pessoa jurídica que tem como política esse tipo de abordagem e dessa discriminação. A gente, falando um pouquinho sobre a lei, como eu falei para vocês, ela amplia os canais de denúncia e a gente busca parcerias com municípios, câmaras municipais. Então, ela tem o condão de ampliar os canais de denúncia para que a gente possa permear o Estado, receber as denúncias, e ela recebe aí a gente recebendo essa denúncia, ela vai ter um processo administrativo para julgamento e punição nos termos dessa lei. O artigo 1º, vocês receberão essa lei, eu quero fazer alguns comentários sobre essa lei, o objetivo de eu estar aqui falando com vocês, para que vocês possam conhecer um pouco de uma lei que tem esse caráter inovador e é a única no Brasil que tem esse conceito. Então, já no artigo 1º, vai falar contra quem será aplicada essa lei. Pessoa física, como eu falei para vocês, pessoa jurídica, ou quem exerce a função pública. Já o artigo 2º, já é a conduta propriamente dita, né? Consideram-se atos discriminatórios por motivo de raça ou cor para os efeitos dessa lei. Então, o inciso 1º, que é bem abrangente, se a gente não conseguir enquadrar nos outros incisos, vai ser... esse inciso 1º, ele é bastante abrangente. Então, é praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória. Então, esse inciso 1º, ele é bastante abrangente e a gente consegue aí, muitas das condutas são enquadradas nesse inciso 1º. No inciso 2º, proibir ou impor constrangimento ao ingresso ou permanência em ambiente ou estabelecimento aberto ao público, que é o exemplo exatamente do depoimento que a gente trouxe aqui. Elas foram impedidas de entrar no estabelecimento comercial e quando eram 5 garotas negras, foram impedidas de entrar no estabelecimento e quando chegaram na delegacia, foram impedidas de entrar na delegacia, foram atendidas ali na porta e foram impedidas de entrar na delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Disseram para elas, ali na porta da delegacia, porque não deixaram nem elas entrarem na delegacia, disseram para ela que o estabelecimento, o restaurante é um estabelecimento privado e eles tinham... eles podiam deixar entrar quem eles quisessem, por ser um estabelecimento privado, e a gente sabe que não é isso, né? Um restaurante ele é aberto ao público, e elas viram que outras pessoas, naquele momento, vinham sendo atendidas, e elas entenderam e perceberam que ali estava realmente ocorrendo um caso de racismo. Eram 5 mulheres negras, outras pessoas entravam e sentavam no restaurante. Elas perceberam que, nesse momento, um segurança que estava no restaurante elas estavam na Alameda Santos, a delegacia era mais ou menos umas 10 quadras dali. O segurança do estabelecimento foi sentido delegacia quando elas falaram que iriam fazer um BO para o que estava acontecendo. Elas perceberam que um segurança saiu na frente e quando elas chegaram lá, já estava ali a situação formada, tinham 5 policiais ali na porta da delegacia e disseram que ela não tinha motivo suficiente para que elas fizessem a lavratura do BO, porque o estabelecimento era privado e poderia deixar entrar quem eles quisessem. Então, esse já no inciso 2º, a gente tem como exemplo esse próprio fato aí do depoimento. No inciso 3, é criar embaraços ou constrangimento ao acesso e à utilização das dependências comuns e áreas não privativas de edifícios. Isso eu costumo citar um exemplo, né, desse inciso 3.
Eu que sou nascido e criado em São Paulo, né, a gente, desde garoto, morei em prédio, era muito comum a gente ver, há uns anos atrás, que era normal que os empregados pudessem subir só pelo elevador de serviço. Hoje isso é terminantemente proibido, já existem leis contra isso, né, que proíbe, e a lei no inciso 3 ampara justamente para esses casos. No inciso 4, recusar, retardar, impedir ou onerar a utilização de serviços, meios de transporte ou de comunicação, inclusive no sítio da rede mundial de computadores, consumo de bens, hospedagens de hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos congêneres, ou acesso a espetáculos artísticos, culturais ou estabelecimentos comerciais e bancários. Então, aqui eu costumo citar o exemplo da porta giratória. Até tem uma ONG que gravou um vídeo de 2 pessoas vestidas da mesma maneira, um branco, ele chega na porta do banco, ele tem acesso normal, aí colocam um negro vestido da mesma maneira que o branco, e aí ele tem dificuldade de entrar no banco. Então a gente passa a perceber como é que funciona o racismo velado que existe no Brasil. Então esse é um exemplo do que acontece, e essa lei estadual permeia também esses casos. Inciso 5, recusar, retardar, impedir ou onerar a locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis e imóveis. Aqui é um pouco no inciso 5, no inciso 6, fala exatamente da conduta de um preposto ou do empregador que pratica atos de discriminação racial contra um funcionário. Então, como eu falei para vocês, não só o dono do estabelecimento, mas um preposto também que pratica esses atos, está permeado por essa lei e também pode ser punido nos termos dessa lei. Inciso 7. Negar emprego, demitir, impedir ou dificultar a ascensão em empresa pública ou privada, assim como impedir ou obstar o acesso a cargo ou função pública ou certame licitatório. Nesse tem um caso emblemático, né? Um caso bem conhecido, o caso da Simone Diniz. Ela estava buscando emprego, na Folha de São Paulo ela viu um anúncio para empregada doméstica e se candidatou a essa vaga. Lá no anúncio já citava que eles queriam uma pessoa de boa aparência. Isso era um dos requisitos ali daquela vaga que estava disponível. Ela entrou em contato no telefone, passou as qualificações dela e, ao final da ligação, ela disse que era negra. Conversando com o empregador, quem estava buscando essa empregada doméstica, ela falou que era negra. E aí a pessoa que estava contratando falou assim: olha, eu disse no anúncio que eu estava buscando pessoa de boa aparência, eu não estou contratando negros. Esse é um caso emblemático e, infelizmente, a gente, em sede aqui no Brasil, ela não houve a reparação nesse caso, e ela teve que recorrer a uma corte internacional, e aí sim que ela foi reparado o dano, e ela foi indenizada. Inclusive, a professora estava à frente do conselho, era presidente do conselho à época, e a gente participou da cerimônia que foi entregue a indenização a Simone Diniz, nesse caso emblemático que a gente costuma dar eu dou como exemplo aqui nesse inciso 7. O inciso 8º, praticar, induzir ou incitar por qualquer mecanismo ou pelos meios de comunicação, inclusive eletrônicos, o preconceito ou a prática de qualquer conduta discriminatória. Aqui a gente costuma citar que esses movimentos, a gente tem uma parceria com a Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância da capital, e a gente percebe que esses movimentos, e também a doutora Margarete, que é a delegada titular da delegacia, vem conversando bastante com a gente a respeito desses movimentos neonazistas, que vêm crescendo, eles vêm crescendo bastante no Brasil, eles têm apoio financeiro, e eles costumam difundir
esse conteúdo nazista através da internet. A gente sempre que toma conhecimento pela coordenação ou por uma denúncia mesmo, por alguém que tome conhecimento desses fatos, encaminha para a gente procura buscar, né, quem está difundindo esses conteúdos. E a gente tem percebido que, na maioria das vezes, eles já conhecedores da lei brasileira, eles hospedam os sites fora do Brasil. Você vê que, na maioria das vezes, esse site é hospedado fora do Brasil para a difusão desses conteúdos neonazistas. Então, essa lei é mais um inciso que a gente pune. Quando a gente consegue buscar os culpados, a gente está atento à difusão desses conteúdos, e é outro inciso que a gente busca punir através dessa lei. Inciso 9, criar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que incitem ou induzam à discriminação. Isso aqui a gente tem um exemplo da suástica, né? Fala de símbolos, que é proibida no Brasil desde 89, então esse inciso 9 busca aí punir exatamente a difusão desse conteúdo da suástica, que é proibida no Brasil desde 89. E terminando aqui, o inciso 10, recusar, retardar, impedir ou onerar a prestação de serviço de saúde público ou privado. Esse aqui eu costumo falar através de dados que a gente tem, né? Eu dou o exemplo dos serviços de saúde, que a mortalidade de mulheres negras é 5 vezes maior do que de mulheres brancas. Então, a gente pode aí aplicar aí nesse inciso 10 o caso de serviços de saúde, onde mulheres negras têm existe uma falsa ideia de que a mulher negra é mais forte. Então, ela recebe menos anestesia na hora do parto, e esse é um dos motivos que justifica aí esses números, onde a mulher negra morre 5 vezes mais do que uma mulher branca na hora do parto. Bom, eu queria comentar um pouco a respeito da lei com vocês, para que vocês possam conhecer um pouco. A gente busca convênios com municípios, mas também eu recebo muitas, as DEINTERs do interior, elas costumam encaminhar os boletins de ocorrência para a Secretaria da Justiça, para que a gente possa fazer o processamento administrativo. Então, eu trouxe aqui um pouco da lei, um pouquinho difundir esse conceito, para que vocês sejam conhecedores e saibam que também, eventualmente, recebendo algum caso nas delegacias, podem encaminhar para que a gente possa fazer esse processamento administrativo. Obrigado. Eu passo a palavra, neste momento, ao doutor Tabajara Novazzi Pinto, digníssimo coordenador do Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública, Celso Vilhena Vieira. Saúdo inicialmente a doutora Madeleine Marie Gomes Caputo, digníssima divisionária de administração da Interset, aqui representando o diretor, doutor Júlio Gebert, em nome de quem eu saúdo todos os policiais civis aqui presentes. Saúdo em seguida a doutora Elisa Lucas, nossa companheira de lutas. Estamos na estrada há muito tempo, alguns anos. Saúdo também o doutor Malheiros, igualmente nosso companheiro de jornada. A seguir, saúdo o doutor Claudemir Lúcio dos Santos, digno palestrante. E saúdo também o doutor Weldon da Costa, coordenador do núcleo de ensinos aqui de Sorocaba e produtor desse evento, em nome do qual eu saúdo todos os professores da CADEPOL aqui presentes, doutor Claudemir, que eu estou vendo ali,
doutor Pedro Bané, doutor Alcolé e demais colegas professores da Cadepol, que eu não consigo visualizar aqui. Minha visão, a idade prejudica a visão da gente, então não consigo. Sei que o Baniete está por ali, o Alcolé é por ali, o Claudemir lá no meio. Saúde também José Augusto, do jornal Cruzeiro do Sul, que gentilmente cedeu esse espaço aqui para que nós fizemos este evento. Saúde a imprensa aqui presente. Senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje, como estivemos em vários locais do Estado de São Paulo, para fazer o que o nome do evento sugere, exercício de cidadania. Nós não estamos aqui para ensinar nada a vocês, apenas para exercitar. É como um treino de qualquer esporte, vamos mal comparar assim, né? Não viemos ensinar ninguém a jogar futebol, viemos jogar junto e treinar buscando uma melhor forma física. No caso aqui, eu acredito que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma das melhores polícias do continente americano, né, ela deve exercitar a cidadania, principalmente em termos considerados tabus. Quais são esses termos considerados tabus? São, primeiro, as drogas, né, a escravidão, o trabalho análogo à escravidão. Hoje, nós vemos pelos jornais, aí, todos nós, os flagrantes feitos aí pela polícia, pelo Ministério Público, sobre trabalho escravo, nas suas mais diversas modalidades, não é só aquilo que mostra a Rede Globo, aquele tráfico de mulheres para fins sexuais, não. Aqui, além disso, existe o trabalho explorador do estrangeiro que vem para cá, bolivianos, peruanos, chilenos, o trabalho das crianças também, né? São temas tabus que devem ser discutidos, e hoje nós trouxemos esses dois temas, droga e escravidão. Também um tema muito interessante que a gente costuma debater, e eu peço que os senhores façam perguntas, qualquer dúvida, se tiverem dúvida, se tiverem sugestões, aqui não é melhor fazer daquele jeito do que desse jeito aqui, nós viemos aqui para isso, né? Existem outros, como eu disse, outros temas considerados tabus, que é o tema de tráfico de órgãos, né? Dizem que isso não existe, né? Não o tráfico de órgãos, como é mostrado na internet, que o sujeito toma um Boa Noite Cinderela e fica numa banheira acorda numa banheira de gelo sem um dos rins, né? Não é isso. Isso aí é lenda mesmo, mas o tráfico de órgãos existe. Em cadáveres mortos recentemente, o pessoal da área da medicina trafica esses órgãos, pessoas que vendem os seus órgãos, o que é proibido, né? Vende um rim, tal, possível sobreviver com outro só, isso existe. Mas hoje nós trouxemos drogas, e eu gostaria de falar com os senhores, rapidamente, sobre o tema da população negra. Eu sei que o que eu falar aqui talvez não sensibilize a maioria das pessoas, mas se um de vocês sair daqui sensibilizado, eu já me dou por satisfeito. Eu trouxe alguns dados aos senhores, né? O primeiro dado é a afirmação de que o racismo aqui no Brasil prejudica o país. O racismo prejudica. Por que o racismo prejudica economicamente? Por que ele prejudica economicamente? Porque no Brasil nós temos 52% da população autodeclarada negra. E não é aquela população que fala assim, eu tive um tio-avô que era meio escurinho, então eu tenho sangue nas minhas veias, tenho sangue negro. Não é isso aí. São 52% da população brasileira que tem a aparência de negro, tem a pele escura, tem o nariz, o cabelo carapinha, as características da raça negra, né? E são 52% da população. Nos Estados Unidos são 13% só. Então, vocês imaginem, 52% da população negra no Brasil, aqui nesse auditório, como mencionou a professora Elisa, deveria ter pelo menos metade do auditório constituído por negros, né? Aonde que estão esses negros atualmente, né? Eles estão sendo aproveitados profissionalmente ou não? Por que isso acontece? Porque na Polícia Civil tem pouco negro.
Né? Por que aqui não tem mais negros? Eu vi um negro na hora que eu entrei ali e, acabou, não tem mais nenhum. Né? Que é o rapaz que trabalha na academia. E tinha um fotógrafo negro aqui também. Por que será que isso acontece? A gente tem que refletir sobre essas coisas. A professora falou que, quando aboliu a escravidão, deram apenas e tão somente aos negros brasileiros a liberdade, sendo que nos Estados Unidos 13% da população é negra, e quando foram colocados em liberdade, o presidente dos Estados Unidos teve a sensibilidade de dar para cada família liberta um acre de terra e uma mula, para que ele pudesse subsistir. Toda vez que vocês viram um filme do Spike Lee, que é negro, né, a produtora dele leva esse nome em inglês, um acre de terra e uma mula, em homenagem a essa providência que o governo norte-americano, que são muito práticos, tomaram. Aqui ninguém tomou providência nenhuma. Você está livre, você não tem nome, você não tem uma personalidade jurídica, você não sabe ler nem escrever, né? Você não tem uma profissão definida, mas você está livre. Vai embora da fazenda. Foram 7 milhões de negros que foram libertados dessa maneira. E o preconceito contra eles começou já no Código Penal da República. Quem estuda os códigos penais sabe disso. No Código Penal da República, promulgado 1 ano depois, já havia ali o tipo penal vadiagem, né, mendicância, curandeirismo, né, e essas coisas todas, dirigida a essa população negra que ficou ao Deus dará. Né? Então, esses dados iniciais já mostram que, se nós não cuidarmos dessa população negra, se o racismo no Brasil não diminuir, pelo menos, essa população não vai ser aproveitada. Quantos profissionais de excelência nós estamos perdendo por não terem oportunidade? Nós não vemos os negros, quase, eles não aparecem porque não é dada oportunidade a eles. Né? Aparecem no carnaval. Né? A gente fala, quanta mulher bonita, negra no carnaval, onde é que eles estavam? Né? E as mulheres devem falar a mesma coisa, quanto negão charmoso aí no carnaval, onde é que eles estavam que eu não vejo? Né? Não tem oportunidade. Vocês não veem negro no shopping, trabalhando numa loja, eles não aceitam. Né? Vocês não veem garçom negro, é exceção. O dono não quer garçom negro servindo. Né? E não tem acesso a quase nada, a população negra. Por isso que ela fica invisível, mas mais de 50% da população brasileira é negra. Nós temos aqui tipos de racismo, né? Antes de falar rapidamente sobre o racismo, eu queria alertar os colegas delegados aqui, sem querer ensinar nada, porque eles já sabem isso, né, que quando tiverem diante de si um caso que envolva discriminação, que saibam exatamente se foi uma injúria qualificada pelo racismo ou se foi o crime de racismo, que é muito mais grave e é inafiançável. Né? O fato de sujeito falar, ô negão feio, ô negão isso, ô negão safado, isso é claramente uma injúria qualificada pelo racismo. Mas a diferença aí entre uma conduta e outra é que, se ele falar, ô negrão, você não poderia ter feito outra coisa, você fez isso porque você é negro. Então isso, percebe, já atinge a população negra toda, né? Negrão safado como todos os outros da tua raça, e aí vai. Né? Nós temos aqui um país racista. Eu divido o racismo em 3 graus de racismo. O primeiro grau é esse grau que eu falei, é esse grau que mostraram aqui. Esse racismo que eu chamo de estúpido, desinformado. Esse aí é fácil de reprimir. A Polícia Civil tem reprimido esse racismo estúpido, porque isso é escancarado, né? O gerente fala para as moças negras, aqui vocês não podem entrar, porque aqui é um restaurante particular. Não estava sendo feita nenhuma festa particular lá no restaurante. O restaurante não estava fechado para festa. Se tivesse, podia, não é convidado, não entra. Estava aberto o restaurante. Né? Então, esse racismo escancarado, isso aí é uma baba para nós, delegados. Né? É cana inafiançável. É flagrante e
um abraço, né? Vai pedir para o juiz soltar depois, porque nós não vamos soltar. Esse eu chamo de racismo de primeiro grau. O racismo de segundo grau, que é o que tem mais, ele é mascarado. É aquele racismo cordial. Né? É o racismo em que a pessoa, ela, como o racismo anterior, ela acha que o outro é diferente, o anterior de primeiro grau, ela acha, o sujeito é diferente, então ele é inferior. Ele tem que ser igual a eu. Ele tem que ser branco. Se ele não é branco, ele é preto. Isso é do primeiro grau, aquele escancarado. Esse gerente aí não deixou as moças entrar porque ele considerou as moças, provavelmente, inferiores. E atrapalhar lá o movimento do restaurante, que era lá nos Jardins, Jardim Europa. Né? Mas o do segundo grau, ele continua pensando que o outro é diferente, mas que deve ser respeitado. As pessoas pedem, respeitem o negro. Não é só isso, não. Tem gente que respeita, mas continua achando que ele, por ser diferente, é inferior. Não, respeita. Respeite o negro, tem que respeitá-lo, mas eles são, vamos assim dizer, um desvio antropológico da raça humana. Pensa assim. Eu respeito, mas, na verdade, eles são nossos irmãozinhos inferiores. São pretos, coitados. Então, uma pessoa, isso a maioria faz, hein? Fazem piada do negro. E uma pessoa que pensa dessa maneira, é muito difícil meter em cana para o racismo, porque ele respeita. Só que ele não convida para ir na casa dele, né? Ele não permite que os filhos namorem com uma pessoa negra. Eles falam, eles lá, dignos de respeito, e eu aqui, separadão deles. Então, essa pessoa, quando vai escolher entre um branco e um negro para ocupar um cargo na empresa dele, quem que ele vai escolher? Ele vai escolher o branco? Sim, ele vai escolher o branco. O negro não, o negro é diferente, digno de respeito, mas, ó, fica aí, negão. Não vem aqui, não. Esse é o racismo de segundo grau. E o de terceiro grau é pior ainda. É aquele que respeita o diferente, né? Mas quer impor ao diferente uma conduta, quer impor uma agenda. É o caso do Joaquim Barbosa. Né? O partido político que está aí no governo impôs a ele ser ministro. E ele aceitou. Impôs uma agenda a ele. Olha, negrão, você estudou, fala alemão, fala inglês, que negão bacana, né? Negrão tem alma branca, esse negrão aí. Ele faz igual a gente. Agora, se ele pisar na bola e não fizer o que eu, branco, impus a ele, se ele sair da agenda, ele não presta mais. De príncipe, ele vira sapo. É o que aconteceu com o Joaquim Barbosa. A hora que ele assumiu o Supremo, ele começou a tomar as atitudes que ele deveria tomar e desagradou quem colocou ele lá. Virou sapo. Esse racismo, que é um racismo sofisticado, que faz com que, quando o negro nasça, ele já tenha uma agenda pré-determinada pelo branco. Ele não pode se vestir colorido, não pode ter trancinha, não. Isso aí não, isso aí não. Corte o cabelo curtinho, põe terno e gravata, vai estudar, vai ser juiz, vai ser promotor, vai ser médico. Agora, se eu pegar você fazendo macumba, você caiu no meu conceito. Você não pode. Você tem que ser católico, por exemplo. Impõe a agenda. Esse racismo também é difícil de combater, é impossível combater um racismo assim. Então, por isso que eu quero que vocês tenham a consciência de que se o Brasil não acabar com o racismo que tem nessas três formas, nesses 3 graus, né, daqui pouco tempo, a economia do Brasil vai para o vinagre. Quantos Einstein nós estamos perdendo aí por não dar oportunidade aos negros? Quantos Mozart, Beethoven nós estamos perdendo? Quantos médicos de nomeada, engenheiros, advogados nós estamos perdendo por não dar oportunidade a esse pessoal que está aí? Né? Isso é um caso para se pensar. Não é ser bonzinho. Ah, eu sou bonzinho. Né? Tem muita gente que acha que direitos humanos é coisa de achar os outros bons. Né? Não é que eles devemos ser bonzinhos. Há a necessidade prática, real, concreta,
de fazer com que esse pessoal atinja os patamares que o branco conseguiu atingir. Porque imagine 50% da população brasileira sem uma profissão definida, sem uma oportunidade na vida. Daí a razão das cotas, né? A Câmara Federal aprovou cotas para concurso na área federal, só falta o Senado aprovar, e por um prazo determinado, por 10 anos. 10 anos. Aí vem o outro falar, mas eu sou pobre também. Eu sou descendente de italianos, os meus avós vieram da Itália também, para cá, somos pobres. Aí eu digo para eles, mas os seus parentes que vieram da Itália vieram num navio no porão e pereceram metade até chegar aqui. Quando chegaram aqui, foram colocados no cais do porto e foram vendidos, assim, separados dos outros. Esse aqui tem a canela fina, ele é melhor. Manda para lá. Aquele ali, que deve ser parente, é parente dele, mas você tem um canelão grosso, vai para outra fazenda, né? E seus parentes italianos apanharam de açoite na fazenda, foram colocados no tronco, as suas bisavós foram estupradas pelo senhor de engenho? Não, isso não. Então você não pode reclamar, né? Isso tudo aconteceu, essa tragédia toda com a população negra, e ela merece, sim, né, que nós ajudemos a colocá-la nos patamares mais elevados. Para o bem do país, não por sermos bonzinhos, não. Para o bem do país. Então, eu espero que vocês reflitam sobre isso. O policial civil brasileiro é um dos melhores policiais que tem no mundo, né? Principalmente no estado de São Paulo. Você veja a academia que nós temos, né? Você veja o prestígio que a Polícia Civil do estado de São Paulo tem. Nós não podemos ficar atrás em humanidades, em entender como é que é o Brasil. Por isso que eu peço aos senhores que, no momento oportuno, façam perguntas, polemizem, digam o que têm vontade de dizer, porque nós viemos aqui para isso, para nos exercitarmos. Eu agradeço a atenção dispensada, desejo uma boa palestra a todos. Obrigado. Neste instante, desface a mesa de honra e solicitamos às autoridades que permaneçam ocupando um lugar na plateia para acompanharmos a palestra que será proferida pelo professor Claudemir Lúcio dos Santos. Breve currículo do nosso palestrante de hoje. Claudemir Lúcio dos Santos, 41 anos, casado, pai de 3 filhos. Foi policial militar no estado de São Paulo de 2003 a 2013, tendo servido no radiopatrulhamento, policiamento em eventos, praças desportivas e diversas operações policiais. Sua atividade principal dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi a de instrutor do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, uma modalidade de polícia comunitária de caráter preventivo, desenvolvido para crianças, adolescentes e pais, tendo formado cerca de 7.000 estudantes das escolas santistas desde 2006. Foi também mentor do PROERD, tendo participado como formador de novos instrutores do programa no estado de São Paulo. É bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas pela Universidade Católica de Santos desde 1998. Tem extensão universitária em Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ano de 2008. Tem Laurea do Mérito Pessoal, 4º e 5º graus, concedido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 2008, ganhou o prêmio de Policial Destaque do Ano do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano do Interior e foi um dos 6 policiais brasileiros selecionados para participar da Conferência Internacional do PROERD em San Antonio, Texas, Estados Unidos, tendo sido patrocinado pelo governo americano. Em 2011, participou do intercâmbio de grupo de estudos na Alemanha, focado na área da educação e prevenção às drogas pelo Distrito 4.420 do Rotary Club. Em julho de 2013, regressou aos Estados Unidos da América, onde terminou intercâmbio e especialização profissional em prevenção, educação, tratamento e políticas sobre drogas
na Virginia Commonwealth University, do programa Hubert Humphrey, patrocinado pelo governo americano. Atualmente, trabalha como assistente técnico e especialista em prevenção na coordenação de políticas sobre drogas, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. É com grande orgulho e satisfação que ouviremos agora a palestra proferida pelo professor Claudemir Lúcio dos Santos. Bom dia a todos. Eu vou procurar ficar... Acho que eu consigo ver todo mundo daqui, né? Quero agradecer a oportunidade. É uma honra para mim estar aqui em frente de todos vocês, servidores públicos como eu, policiais. Eu tinha, antes de ser policial, eu tinha uma visão negativa da polícia, como muitas pessoas da nossa população têm, por informações distorcidas ou por ênfases equivocadas que os órgãos de imprensa e mídia fazem. A gente faz tanta coisa boa, os policiais eles fazem tanta coisa boa, só que só mostram o que não é bom, né? E acabam deturpando a imagem que a sociedade tem sobre a polícia. Vou pedir para o meu amigo me ajudar aqui com os slides. Então, eu sou membro da COED. A COED é uma... Por favor, a próxima. É um órgão da Secretaria de Justiça. Desde 2011, é um órgão executivo. Está vinculado à Secretaria. O objetivo é o enfrentamento do problema das drogas, do uso indevido de drogas, no estado de São Paulo. E ela tem uma composição, por favor, que é constituída primeiramente pela Câmara Técnica. A Câmara Técnica é um grupo de pessoas formadas por universidades públicas e privadas e associações convidadas. Esse é um órgão consultivo, são acadêmicos, especialistas, estudiosos do assunto drogas, e eles contribuem com ideias para melhorar as políticas públicas nesse tema. Também temos a Comissão Intersecretarial, que é formada por representantes das secretarias de Estado, essas que vocês estão visualizando aqui. E a intenção dessa Comissão Intersecretarial é articular conjuntamente ações para o enfrentamento do problema das drogas. Também temos o combate, que é a Comissão de Leilão de Bens Apreendidos do Tráfico de Drogas. O combate ele é feito exatamente dentro da nossa coordenação. Nós temos uma equipe de pessoas que elas realizam o leilão dos veículos e de alguns bens eletroeletrônicos e algumas joias também, que são apreendidas pela polícia e que estão ligadas ao tráfico de drogas. Então, todos esses bens que são perdidos em favor da União são leiloados pela nossa coordenação, e esse dinheiro ele é revertido, ele é feito em parceria com o governo federal, e esse dinheiro ele é mandado lá para a Senad, e 80% desse valor ele deve voltar para o Estado. Só que para voltar para o Estado nós precisamos de projetos, né? Então, por exemplo, no ano passado, no final do ano passado, nós realizamos um leilão em dezembro e arrecadamos cerca de R$1.200.000. E já existem outras quantias referentes a anos anteriores lá no governo federal que estão paradas lá. Então nós temos aí cerca de mais ou menos mais de R$3 milhões parados lá, porque precisam de projetos. Então, qualquer servidor público aqui pode fazer um projeto voltado para o enfrentamento do problema das drogas e solicitar esse dinheiro para investir nesse projeto. Então, esse projeto eles deve ser feito através do SICONV, que é o Sistema de Convênios do Governo Federal. Se vocês colocarem lá no Google SICONV, já vai aparecer lá. Então, você se cadastra. Logicamente que tem que ser dada entrada como pessoa jurídica. Pode ser através da personalidade jurídica da delegacia ou de uma divisão da Polícia Civil. E podem ser inseridos lá projetos para apoiar os seus projetos. Tá bom? Temos também o Observatório Paulista de Informações sobre Drogas, que é o OPID. Esse portal é um portal na internet que tem informações sobre o que está sendo feito, pesquisas, notícias,
políticas sobre drogas. E vocês também podem colaborar, mandando sugestões e mandando notícias, estudos que vocês talvez tenham acesso ou tenham tido conhecimento. E vocês podem acessar esse site, esse portal, através do site da Secretaria de Justiça. Então, entrando lá no www.justica.sp.gov.br, tem um link chamado Observatórios. Então, clicando lá no Observatórios, tem o OPID, já vai entrar no nosso portal lá. Tá, por favor. Algumas ações que nós desenvolvemos lá na coordenação é apoiar os conselhos municipais. Eu gostaria de perguntar, tem algum membro aqui do COMAD aqui de Sorocaba? Algum representante da Polícia Civil que é membro do COMAD? Não temos aqui. Então, os conselhos, eles são órgãos normalmente instituídos por decreto municipal e eles têm representantes de vários segmentos da sociedade, do poder público e também da sociedade civil. Então, normalmente, os comads, eles têm membros lá da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, da Prefeitura, de secretarias municipais, também representantes de igrejas, comunidades, líderes comunitários e tudo mais. E eles se reúnem mensalmente para propor políticas sobre drogas e ações para o enfrentamento do problema das drogas em âmbito municipal. Temos também o leilão, que eu já expliquei para vocês, e nós promovemos capacitações, encontros sobre políticas sobre drogas, sobre esse tema. Também acompanhamos o trabalho do CRATOD. Alguém já ouviu falar no CRATOD aqui? Alguém nunca ouviu falar no CRATOD? Muito bem. O CRATOD, ele é um centro de referência ao álcool, tabaco e outras drogas. Ele está situado em São Paulo, é uma iniciativa inovadora do governo do estado de São Paulo. Então, é um equipamento de saúde que visa tratar pessoas que são dependentes de álcool, tabaco e outras drogas. Mas não só tratar essas pessoas, mas também foi feito convênios com algumas instituições do poder público, e dentro desse mesmo prédio, que se encontra lá na Rua Prates, em São Paulo, dentro desse mesmo prédio tem uma vara do Tribunal de Justiça, tem um juiz com seus assistentes, tem também representantes do Ministério Público, tem 2 promotoras nesse mesmo prédio, tem também defensores públicos, advogados voluntários da OAB, assistentes sociais e outros profissionais da área de saúde. Então, quando a pessoa que é dependente de droga, que ela é dependente química, ela comparece ao CRATOD, ela tem toda essa gama de serviços à disposição dela, muitas vezes até o objetivo disso é dar celeridade aos processos, aos serviços que são oferecidos para essa população. Também nós procuramos difundir a lei Álcool para Menores é Proibido, né? E manter o Observatório de Informações sobre Drogas, o OPID. Por favor. Eu vou focar hoje nas políticas públicas que nós estamos desenvolvendo, implantando e fazendo para o enfrentamento das drogas. Então, uma outra coisa que nós temos feito é acompanhar, apoiar e implantar o programa Recomeço. Outra pergunta que eu gostaria de fazer. Já ouviram falar no programa Recomeço? Quem já ouviu falar, levanta a mão, por favor. Programa Recomeço. Ninguém ouviu falar no programa Recomeço? Tudo bem, vamos ver agora. Vou fazer uma pergunta diferente, então. Quem já ouviu falar na Bolsa Crack? Já ouviram falar? Pode levantar, por favor, a mão. Já ouviram falar? Estou vendo que algumas pessoas ouviram falar da Bolsa Crack, né? Pessoal, a Bolsa Crack não existe. Não existe. Foi, novamente, um equívoco da imprensa, que muitas vezes, ou equívoco, ou de maneira talvez mal intencionada, não sei, que apelidou, né, uma ação do governo com Bolsa Crack. Então, o que acontece? O programa Recomeço, ele tem várias ações que visa ajudar os dependentes de drogas, os dependentes químicos. Dentro dessas ações, foi intitulada uma das ações chamada Cartão Recomeço, que é o apoio que o governo do Estado está oferecendo
para as famílias e para o dependente químico para tratamento. Então, o que acontece? O governo faz um convênio com entidades de tratamento, comunidades terapêuticas, casas de passagem, repúblicas, casas de acolhimento, que visam o tratamento do dependente químico. E o governo paga o serviço de tratamento desse dependente. Então, o que a gente percebe é que muitas famílias, o tratamento ao dependente químico é um tratamento caro e um tratamento longo. E a intenção do governo é ajudar essas famílias a custear essas despesas com tratamento. E aí foi apelidada, né, de forma equivocada pela imprensa, que isso seria o Bolsa Crack, né? Ou seja, a pessoa que... Porque o programa Recomeço... Pode passar próximo, por favor? O programa Recomeço, ele é o Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. E aí por isso que acabaram apelidando como Bolsa Crack. Quando essa notícia ela foi veiculada, muitas pessoas até ligaram lá para a nossa coordenação e disseram: olha, eu sou usuário de crack e eu quero saber como é que eu ganho a Bolsa Crack. Como é que e o valor estipulado é R$ 45,00 por dia, que totaliza aí aproximadamente R$ 1.350. Já pensou? Sou usuário de crack, tenho direito a ganhar R$ 1.350 por mês? Absurdo, né? O governo nunca faria isso. Mas acabaram disponibilizando ou veiculando essa notícia de forma equivocada. O dinheiro não vai para o usuário, o dinheiro vai para a entidade que está cuidando do usuário. É feito todo um trabalho de frequência da pessoa, se a pessoa está frequentando, se a pessoa está sendo tratada, se ela está sendo acompanhada de forma adequada. Também existem ações de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de drogas, especialmente do crack. Temos essa ação lá integrada entre as secretarias de Justiça, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde. Então, essas três secretarias estão articuladas de modo conjunto para implantar e apoiar o programa Recomeço. Também temos tentado e procurado difundir o Justiça Terapêutica. Outra pergunta: quem já ouviu falar no Justiça Terapêutica? Levanta a mão, por favor. Quem já ouviu falar no Justiça Terapêutica? Ninguém ouviu? Vamos ouvir hoje, então. Justiça Terapêutica ela é uma inovação que aconteceu, que foi criada lá nos Estados Unidos, nas cortes de drogas. Lá nos Estados Unidos eles têm as cortes, os tribunais que tratam só sobre assuntos referentes às drogas. E basicamente o que foi feito, que foi trazido para o Brasil, já no Fórum de Santana em São Paulo, já é realizado as audiências de justiça terapêutica. Então o que acontece? Funciona da seguinte forma: crimes que podem ser pessoas que podem ser beneficiadas pela Lei 9.099, crimes de menor potencial ofensivo, que sejam, por exemplo, porte ou agressão, alguma coisa assim, que esteja relacionado ao uso da droga. Então, essas pessoas, no dia da audiência, o juiz marca a audiência para o mesmo dia. Então, todas essas pessoas, elas são reunidas no auditório, assim como esse. O promotor chega na frente de todos, inclusive são convidados também os familiares e alguns representantes de grupos de apoio, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente. Então, essas pessoas elas vêm e elas falam brevemente sobre os serviços que eles oferecem de apoio às pessoas que são dependentes ou que têm problemas com drogas. E é feita essa propaganda toda, e depois eles vão, né, e é disponibilizado o serviço para eles, e depois disso as pessoas vão para a audiência. Quando elas chegam na audiência, junto com o promotor e a juíza presente lá, oferece o benefício da Lei 9.099. A partir daí ela pergunta: olha, você tem problema com drogas? Se a pessoa afirmar que ela tem problema com drogas, ou que ela está usando muito, ou se ela reconhecer isso, ela oferece a oportunidade de suspender o processo criminal, e dar o benefício de que o processo vai ser suspenso se ela comparecer por no mínimo 6 meses a um grupo de apoio, ao Alcoólicos Anônimos, ao Narcóticos Anônimos, algum grupo de apoio que ela escolher. E se a pessoa aceitar, né, esse acordo,
Então, a pessoa se compromete, assina lá o termo, e aí ela vai lá uma vez semanalmente lá no grupo de apoio, assina lá a presença, é carimbada, e ela leva no fórum uma vez por mês. Esse é o acordo, né? Então, qual que é o resultado prático disso? Muitas pessoas, elas têm um problema com a droga, só que não reconhecem. Outras pessoas, elas têm, reconhecem, mas também não querem se cuidar. E algumas só precisam de um empurrão para se cuidar, só precisam de ajuda, de um passo inicial. E a partir do momento que elas vão para o grupo de apoio, mesmo que forçadas ou para se livrar do processo penal, elas acabam lá acordando para o problema e começam a se tratar. Então, esse é o objetivo principal do Justiça Terapêutica. E muitas pessoas têm acordado, usuários de drogas, pessoas que estão com problemas com drogas, têm acordado para o problema por causa dessa iniciativa. Pode passar o próximo, por favor. Como eu já disse, as modalidades de acolhimento do programa Recomeço, cartão Recomeço, da ação do cartão Recomeço, elas são em comunidades terapêuticas, moradias típicas de passagem e república, né? Temos também uma outra ação, que é uma ação que é voltada para apoiar as famílias, que é intitulado Recomeço Família. Então, muitas pessoas talvez não estejam familiarizadas com o termo codependência. Quando uma pessoa é dependente químico, ela não afeta só a si própria. Sabemos que ela afeta toda a família, todo o círculo em que ela está inserida. E o familiar, aquelas pessoas que estão normalmente convivendo com o dependente químico, elas acabam sendo acometidas da codependência. E a codependência ela vem atrelada a vários sintomas, inclusive físicos, principalmente sintomas psicológicos, síndrome do pânico, depressão. E então a pessoa começa a desenvolver uma série de doenças simplesmente por estar inserida no contexto da vida, né, daquela pessoa que está com um problema de drogas, com a dependência química. E ela começa a desenvolver até mesmo doenças por causa disso. Então, o Recomeço Família também é uma iniciativa do governo de apoiar essas famílias, porque não é só o dependente químico que precisa de ajuda, a família também precisa de ajuda. Então, foi instituído nos Centros de Integração da Cidadania postos no estado de São Paulo para atender só as famílias. Então, a família pode ir lá procurar ter um psicólogo, um assistente social ou conselheiro em dependência química, que vai receber essas famílias, vai fazer terapia familiar, vai ajudar a família como reagir diante do problema, como lidar com o problema, como ela pode encaminhar e buscar ajuda, porque a família normalmente fica perdida, né? Fica sem chão, principalmente quando descobre que um familiar está dependente de drogas. Outra ação recente do programa Recomeço foram as frentes de trabalho. Talvez muitos de vocês já tenham tido notícia através da imprensa sobre as frentes de trabalho que foram criadas para os dependentes de drogas, né, os usuários de drogas. Então, foram criadas inicialmente 40 vagas e já estamos recrutando algumas pessoas. É uma bolsa de R$ 395 por mês e as pessoas que fazem parte da frente de trabalho, elas têm que estar em tratamento. Elas têm que estar em tratamento. É diferente da frente de trabalho que foi oferecida pela Prefeitura de São Paulo, lá, que foi feita na Cracolândia. Lá as pessoas não precisam estar inseridas no programa de tratamento. Aqui, o programa de reinserção social, frente de trabalho do governo do estado, as pessoas têm que estar inseridas no tratamento e que têm que estar numa fase em que elas já têm condição de passar para a etapa de reinserção social, reinserção no mercado de trabalho, para ter uma ocupação saudável. Então, são 4 horas diárias de trabalho e mais 2 horas de capacitação. Então, essa é a proposta da frente de trabalho do programa Recomeço. Por favor. Gostaria de falar um pouco sobre a ação da polícia. A polícia pode fazer muito. Né? A polícia pode fazer muito e já faz muita coisa. Só que a gente ainda pode fazer mais. O que normalmente a polícia é a atribuição principal, né, das polícias ostensivas, por exemplo, polícia militar, é o patrulhamento. Até mesmo a polícia civil também faz
patrulhamento, né? E quando acontece o patrulhamento, por favor, próxima, acontecem as apreensões, que são naturais, né? O policial avista lá uma suspeita, faz uma abordagem e faz uma apreensão de drogas. Quando acontece a apreensão, automaticamente acontece o prejuízo para o sistema. O tráfico de drogas, o problema das drogas, eu costumo dizer que é um negócio, né? É um negócio como qualquer outro, só que é um negócio ilegal. É um negócio que precisa de dinheiro para subsistir. Então, a partir do momento que a polícia vai lá e tira a mercadoria do traficante, ele sofre um prejuízo. Tem um prejuízo no sistema. Da mesma forma como isso é uma atividade de repressão, ela também tem um caráter preventivo. Porque ela ajuda, ela contribui para a descapitalização do sistema. Quando o traficante ele fica sem aquele produto, sem aquela droga, ele tem um prejuízo, ele vai ter que se virar nos 30 para conseguir o dinheiro para pagar o fornecedor e para repor aquela mercadoria no mercado. E aquilo ali já vai ter um impacto de prevenção. Até porque, próximo, por favor, tem a redução da oferta. Por exemplo, quando 10 toneladas de maconha são retiradas do mercado, aquela maconha não vai ficar no mercado. Aquela oferta foi reduzida. Então também tem um caráter de prevenção. E aí temos a prisão e a detenção. No caso do traficante, o traficante vai ficar preso. No caso do porte, né, da pessoa que foi detida por porte, eu gostaria de me ater a essa questão do porte, né? E principalmente quando os policiais eles se deparam com adolescentes. Pode passar mais uma, por favor? Então, o que acontece? Quando o policial, principalmente o policial lá, o policial militar, ele se depara com uma situação de porte de droga, e ele detém o menor de idade, o adolescente, leva para a delegacia, existe um efeito geral. Tanto o efeito moral, um impacto psicológico, né? E, por lei, o delegado ele tem que avisar os pais, né, de que o adolescente está apreendido lá na delegacia, né? Tem que avisar os pais. E essa eu gostaria de me ater a esse detalhe do processo. Porque o que acontece? Muitas vezes, a família só vai saber que o filho está envolvido com drogas por causa da detenção do filho, porque o delegado teve que acionar os pais para comparecer na delegacia. É muitas vezes mesmo. Só para dar um exemplo disso, houve um caso, eu mesmo já vi vários casos em que os pais já apreendiam adolescentes e os pais comparecendo na delegacia, os pais chegarem chorando, dizendo, eu não sabia, eu não fazia ideia. E depois dizer, aonde foi que eu errei? Já vi várias vezes mães em prantos, né? Pais decepcionados, porque não sabiam que o filho estava envolvido com esse tipo de problema. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, uma coisa que eu também vi, infelizmente. Quando o policial ele faz a racionalização, né, do processo, ele chega e ele vê um adolescente fumando maconha. Ele está lá fazendo seu patrulhamento, aí ele vê o adolescente fumando maconha e ele pensa, para que eu vou fazer com esse cara? Deixa ele fumar o baseado dele. Não fazer nada. Se eu vou pegar, vou ter trabalho, vou pegar esse cara, vou levar para a delegacia, vou ter que depor na minha folga. Vou chegar lá, o escrivão vai me dar uma canseira. Isso não é a história que eu ouvi, não, pessoal. A história que eu vi. Eu mesmo já cheguei na delegacia, peguei lá um adolescente com droga, com um cigarrinho de maconha, e cheguei com o cigarrinho, né? Lá, aqui está a materialidade do crime. E o escrivão chegou, olhou para mim, era uma madrugada, ele estava vendo televisão, acho que eu incomodei, né, o programa dele. E, pô, polícia, por causa de um cigarrinho de maconha? Isso porque eu estava cumprindo a lei, né? E ele veio com esse comentário. Triste comentário. Mas o que ele não estava enxergando era todo esse caráter preventivo. Quando
o adolescente ele chega e ele é detido por causa daquele cigarrinho de maconha, e é feito todo o processo que tem que ser feito, e o delegado tem que chamar os pais chegam lá e falam: puxa, eu não sabia. Eu nunca imaginei que meu filho estivesse envolvido com drogas. E eu mesmo já vi casos de um jovem se salvar por causa disso. Eu digo literalmente se salvar. Porque ele estava usando drogas por causa da pressão de grupo social onde ele estava inserido. Ele estava andando com más companhias, jovens que também estavam usando drogas, que estavam até fazendo tráfico de drogas, começou a usar maconha por causa do grupo social, por causa dos amigos. E depois que os pais souberam que o filho estava envolvido com drogas, porque teve que comparecer na delegacia por causa daquele cigarrinho de maconha, os pais fizeram uma decisão drástica na vida. Mudaram de cidade. Tiraram o jovem totalmente daquele grupo. E o jovem literalmente se salvou. Parou de se envolver com drogas. Mudou de vida. Porque não mais estava inserido naquele grupo de risco. Aquele grupo social que estava prejudicando a sua vida. Também, quando o delegado ele aciona os pais, o que pode ser feito? Acionar o Conselho Tutelar, a Vara da Infância, notificar, né, a Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público. Todas essas ações devem ser redes protetivas desse menor, desse adolescente. Devem funcionar dessa forma. Então, quando um policial ele decide que não vai encaminhar um adolescente porque está fumando só um cigarrinho de maconha, talvez ele está, nessa simples omissão, ele está, muitas vezes, condenando aquele jovem à perdição. Porque ele está ali numa atitude imatura, ele está ali numa decisão errada que vai influenciar toda a vida dele, e não só a vida dele. Vai influenciar a vida dos pais, dos irmãos, de outros colegas. A gente sabe que quando a pessoa fica dependente de drogas, dependência química, ela perde, muitas das vezes ela perde emprego, perde a sua capacidade, fica escrava do vício e começa a cometer outros delitos, furto, roubo e tudo mais. Por uma simples omissão de um policial. Gostaria só de atentar para esse aspecto. Por favor. Outra coisa que a polícia pode fazer é ajudar no monitoramento da venda de bebidas para a menores de idade. Não é uma coisa muito simples de fazer, mas a polícia também pode ajudar. Nós sabemos que o álcool é a droga mais consumida no Brasil e no mundo. O álcool, embora seja legalizada, é a droga que causa mais prejuízos para a sociedade mundial, não só para a sociedade brasileira, mas para a sociedade mundial. O que a polícia também pode fazer é participar do COMAD. Então, sugiro que, se vocês já não têm um representante lá no COMAD, municipal, aqui eu sei que existe COMAD, não sei se eu comentei, eu sou morador de Sorocaba, e eu já visitei o COMAD daqui. O presidente da COMAD é a doutora Maria Clara, e eles têm muita vontade de propor políticas públicas e ações no enfrentamento do problema. Quando eu fui no COMAD, eu não vi nenhum representante da Polícia Civil lá. Seria muito importante que tivesse um representante da Polícia Civil no COMAD de Sorocaba para dar ideias e para oferecer apoio. Existe também uma outra proposta que são as coalizões. As coalizões, elas são um grupo de pessoas que são semelhantes ao COMAD, só que ela não é constituída pelo poder público. É uma espécie de ONG, organização não governamental, que tem também representação em várias camadas da sociedade, e o foco é a prevenção. O foco das coalizões é a prevenção. A diferença principal aqui do COMAD e das coalizões é que o COMAD normalmente é instituído pelo poder público, com representação da iniciativa da sociedade civil e do poder público, e aqui também tem representantes do poder público, só que é uma iniciativa da sociedade, né? E o foco aqui é prevenção, e aqui é para propor políticas públicas de modo geral. É uma metodologia americana. Eu gosto muito de prevenção. Eu costumo dizer que
Se a gente for pensar que a gente vai resolver o problema das drogas, a gente pode dizer que é uma utopia, né? Dizer que a gente vai resolver o problema das drogas. Um mercado de 300 bilhões de dólares por ano. É uma economia, é uma outra economia, né? Paralela à economia mundial. Mas, se eu fosse apontar uma solução, eu apontaria a solução à prevenção. Porque o que está acontecendo é que a casa está inundando porque a torneira está aberta. E a maioria das pessoas tenta tirar a água de balde e puxar com o rodo, mas esquece de fechar a torneira. E prevenção é exatamente isso. Fechar a torneira para depois remediar o que está inundado, né? Eu sei que a polícia já tem algumas campanhas de prevenção lá na DIP, né? Na Divisão de Prevenção e Ensino. E é importante que nós tenhamos essa mentalidade no nosso serviço diário. Eu sei que eu posso fazer uma diferença. Alguns podem fazer uma grande diferença, outros podem fazer uma pequena diferença, mas todos nós podemos fazer uma diferença. E se todos nós fizermos só uma pequena diferença no nosso serviço diário, como servidores públicos, se cada um de nós fizer uma pequena diferença, tendo uma visão diferente do trabalho, uma visão mais humana, uma visão mais solidária, se cada um de nós fizer uma pequena diferença, todos nós juntos faremos uma grande diferença. Eu acredito nisso. Obrigado. Quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão. Pergunta para o nosso palestrante ou pergunta referente à questão racial, que pode ser dirigida para a professora Elisa ou para o doutor Malheiros. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, em especial com relação ao CRATOD, ou ao trabalho realizado no CRATOD ou Programa Recomeço, que são atividades novas que o governo do Estado vem desenvolvendo nessa ação de prevenção e enfrentamento às drogas. O doutor Weldon quer fazer uma pergunta, então, por gentileza. Minha pergunta é o seguinte, com relação à internação compulsória, tem atingido as finalidades almejadas de recuperação? Muito bem. A internação compulsória, ela não é o ideal. Ela é uma ferramenta, né, mas não é o ideal. Infelizmente, nós não temos pesquisas de dados que comprovem a eficácia da internação compulsória. As internações, os processos de tratamento que são voluntários, são aqueles processos que têm maior efetividade. Porque a pessoa precisa querer se tratar para poder se recuperar. Então, a gente sabe que a internação compulsória ela é uma ferramenta. Há casos em que as pessoas entraram compulsoriamente e que depois, dentro do processo de recuperação, acabaram despertando o desejo de se recuperar e de seguir o processo de recuperação. Mas, assim, no momento, nós não temos nenhum dado que possa cruzar, né, as informações de internação compulsória com recuperação. Até porque a recuperação é um processo longo, é um processo que dura a vida inteira, né? A dependência de drogas é uma doença crônica e, uma vez dependente, ela vai ter que estar nesse processo durante a vida inteira. Mas, no momento, eu não tenho nenhum dado efetivo para lhe apresentar. Mas, assim, já queria enfatizar que não é o ideal em tratamento. O ideal é que seja voluntário, que a pessoa tenha o desejo de fazer tratamento. Professor, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Eu li recentemente um artigo que falava sobre a dificuldade da polícia na prevenção e no combate ao problema das drogas em razão do surgimento de várias novas substâncias psicoativas. Em especial, os fármacos, né, que são drogas, às vezes drogas sintéticas que surgem e que são utilizadas como instrumento de abuso, às vezes até, em alguns casos, são prescritas, né, por médico, um medicamento, mas que acabam sendo levados ao... O senhor poderia, assim, não sei se o senhor teria condições de
nos dar um panorama sobre esse problema de novas drogas, o surgimento de drogas sintéticas, ou o que hoje, além do crack, mais aflige, né, não só a população, como o trabalho da polícia e das políticas públicas. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela divulgou o seu relatório mundial sobre drogas e ela constatou esse fenômeno não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que houve um aumento do consumo de novas drogas psicoativas, né? Foi um aumento, embora seja perceptível, não é um aumento que vai chegar próximo da maconha ou de outra, ou cocaína ou crack, que elas aparecem mais notadamente nas pesquisas, mas é um aumento. Então é uma realidade que as pessoas, de modo geral, no mundo inteiro, estão abusando mais de outras drogas que não são as comuns que a gente já conhece no nosso cotidiano. Mas o que a gente percebe é que o que tem que ser feito é se investir mais em prevenção, principalmente no que se refere à criança, ao adolescente, e também ao controle de venda desses produtos, né? Então a gente sabe que muitos desses produtos eles são vendidos de forma arbitrária, né? De forma ilegal. Então, talvez desenhar uma força-tarefa junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, os poderes de segurança pública, a vigilância sanitária, os órgãos de fiscalização das farmácias, das drogarias, para tentar buscar uma solução para controlar a venda desses produtos que são produtos de abuso, né? Acabam se tornando produtos de abuso. São produtos que são desenvolvidos, fabricados para tratar doenças específicas, mas que acabam virando produtos de abuso. Então, como já disse, há um aumento perceptível desse consumo de abuso, uso indevido desse tipo de droga, mas as drogas que ainda são mais usadas são as drogas que a gente costuma ver. Inclusive, ontem eu estive no lançamento da LENAD, do segundo LENAD, que foi desenvolvido pela Unifesp, Levantamento Nacional de Comportamentos de Risco da População Jovem no Brasil, e foi constatado um fenômeno que só acontece no Brasil, só aconteceu no Brasil até o momento. Houve um aumento do consumo de cocaína, de modo geral, no Brasil, né? Que foi apontado até pela ONU, pela OMS. O Brasil está consumindo mais cocaína, está tendo um aumento do consumo de cocaína. Não chegou ainda no patamar da maconha, como droga ilícita, mas está aumentando. Mas entre as meninas, olha só existe isso, é só apontado esse tipo de fenômeno no Brasil. As meninas estão consumindo mais cocaína do que maconha. Então, a pesquisa ela apontou isso, né? Então, a gente percebe que o jovem, essa geração, principalmente o jovem de maneira geral, mas essa geração, ela tem como característica, a famosa geração Y, né? Ela tem como característica o risco. Eles correm muito mais risco do que gerações passadas. Então, eles estão mais predispostos a correr riscos. Então, isso é um fenômeno que nossa sociedade está se deparando e que nós temos que, juntos, pensar uma forma de combater. Alguém gostaria de fazer? Pois não, já vou até aí. Eu peço, por favor, que diga o nome, a unidade policial, se for policial de origem, e faça a pergunta, por favor. O meu nome é Janaína, eu sou da DDM de Votorantim. Eu queria saber sobre essas políticas que você falou, do CRATOD, do programa Recomeço, como que funciona no interior? Se tem como dar acesso, porque muitas pessoas vão até as delegacias e perguntam como que faz. E a gente não tem esse tipo de informação, como orientar nesses casos. Boa pergunta. Então, infelizmente, nós não temos o CRATOD no interior. Nós temos o CRATOD em São Paulo, na Rua Prates, instituído. Tem um projeto do governo para construir uma nova unidade na Rua Helvética, localizada na região da Cracolândia,
Então, o governo já desapropriou um prédio lá, vai construir, vai disponibilizar mais leitos lá para tratamento. Como acontece no interior? O interior ele tem a rede municipal e tem os CAPs, né? Principalmente os CAPs AD. Então, quando é feito o encaminhamento, ou para alguma entidade conveniada com o governo do Estado, deve ser feita pelo CAPS. Então, as pessoas que estão no âmbito das cidades do interior, elas devem procurar o CAPS, né? De preferência o CAPS AD, que é especializado em álcool e drogas, e esses profissionais de saúde lotados no CAPS que fazem o encaminhamento, que fazem o contato para encaminhar para essas vagas, no caso de vagas de internação do programa Recomeço. Tá? Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não havendo mais questionamentos, nós agradecemos a participação do professor Claudemir, agradecemos a presença de todos. Mais uma vez, gostaríamos de formular um agradecimento especial à direção do jornal Cruzeiro do Sul, a todo o conglomerado que faz parte da Fundação Baldino do Amaral, a televisão, rádio, que estiveram presentes, e fazemos este agradecimento na pessoa do Dr. José Augusto Marinho Mauad, presidente da diretoria executiva do jornal Cruzeiro do Sul. Agradecemos também a presença do Dr. Júlio Gustavo Vieira Gebert, digno diretor do DE-Interset, que, mesmo atarefado, compareceu para prestigiar esse evento. Agradecemos a presença das autoridades policiais, da imprensa, e também, de maneira especial, ao Dr. Weldon Carlos da Costa, coordenador do Núcleo de Ensino de Sorocaba, um dos organizadores deste seminário. Nada mais havendo, então, nós agradecemos a todos, pedimos a Deus que acompanhe a todos aos seus lares, aos seus afazeres, ao seu trabalho, desejando que Deus proporcione um belo dia a todos. Muito obrigado, até logo.